Excelente. Gravando. Pessoal, seguinte. Hoje vai ser um dia bem longo, tá? A gente vai responder muita questão, tá? Tem questão aqui de quadrilátero, de triângulo, de ângulo, questão teórica, ângulo externo, tá? Ângulo de novo, triângulo, sabe? Tipo, quando o Deus falou, para montar um triângulo, a diferença entre dois lados precisa ser menor, maior, toda essa brincadeira a gente vai falar disso. Essa parte final de analítica também, tá? Diferença, distância entre pontos, ponto e reta, reta e reta, enfim, a gente vai falar de muita coisa mesmo. Ponto médio, razão, quando eu divido alguma reta em algum ponto divisor, tá? Retas também, a gente vai falar do equação geral, equação reduzida, tá? Segmentada também, segmentária, tanto faz. Pontos colineares, tá? A gente vai falar realmente de muita coisa. Podem mandar o link se vocês quiserem para a galera fora da CELS. A aula hoje é aberta. Quer dizer, todas as aulas agora são, né? Então não tem BO se vocês quiserem mandar aí para alguém. E vamos começar. Lembrando que a gente vai fazer aqui as questões, tá? Na ordem. Mas se alguém quiser apontar aqui nos comentários ou até aqui no áudio alguma observação, à vontade total, tá? E a gente vai revisando dessa forma. E uma observação que eu queria fazer é que nessas questões eu não coloquei sobre triângulo específico, especificação dos triângulos, mediana, mediatriz, seviana, né? No caso, a mediana é um tipo de seviana, mas eu não coloquei esses detalhes. Então, no final da aula, eu comento cada um, tá? Comento os tipos, mediatriz, triângulo órtico, toda essa brincadeira, beleza? Vamos embora, começar pelas questões de ângulos. Seguinte, qualquer dúvida também pode deixar nos comentários, liga o áudio, tanto faz. O ângulo alfa é complementar ao ângulo beta. Então, só aceitar aqui. Gente, se é complementar, quer dizer que alfa mais beta é 90 graus, né? Complementar, 90 graus. Suplementar, 180 graus. Não confunda, tá? Sempre que é complemento, quer dizer que a soma entre os ângulos vai dar 90 graus. Beleza? E olha o que ele fala aqui também. E suplementar ao ângulo de 125. Mas quem quer suplementar ao ângulo de 125? Alfa. Então, se alfa é suplementar ao ângulo de 125, quer dizer que alfa mais 125, agora sim, é igual a 180, correto? Beleza até aí, né? De boa demais. Aí, pessoal, ele quer saber a medida do ângulo beta. Só isso. A gente já consegue achar alfa, né? Passa o 125 para o outro lado. Alfa vai ser quem? 180 menos 125. 55, né? Beleza. Achamos alfa. Mas ele quer beta. Eu sei que alfa mais beta é 90. Se alfa é 55, quanto que é beta? 35, né? Passo o 55 para o outro lado. 90 menos 55, 35. Acho que essa aqui não teve muito mistério, né? Só pra gente relembrar mesmo os conceitos. Complementar, soma entre dois ângulos 90 graus. Suplementar, soma entre dois ângulos 180 graus. Tá? Dava esse sistemazinho, né? Bem tranquilo. Letra C, ele quer o ângulo beta. Perfeito. Até aí, de boa? Acho que de boa, né? Vamos pra próxima? Suavizada. Ó,
a gente tem uma situação de retas paralelas cortadas por transversal, tá? Eu tenho duas retas paralelas aqui, cortadas aqui por duas transversais, inclusive. Beleza? Como é que a gente resolve isso daqui? Gente, esse modelo de questão, muito tranquilo. Sempre coloquem na cabeça de vocês que toda vez que eu tenho retas paralelas cortadas por transversal, eu sempre vou ter apenas dois ângulos diferentes. Só dois ângulos diferentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ângulo de 62 graus. Aí você vai ficar doido, né? Meu Deus, eu tenho um bocado de traço, o que é que eu faço? Só vai ter ou 62 graus ou 118. São dois ângulos diferentes. Então, sei lá, por exemplo, esse ângulo aqui é 118, esse ângulo aqui é 62. Só tem dois tipos diferentes de ângulos, tá? E por que a gente tem dois tipos diferentes de ângulos só? Quer ver só? Esse ângulo aqui é de 62 graus, né? Se vocês perceberem, a posição desse 62 é a mesma desse. Então, aqui é 62 graus também, por exemplo, tá? Então, essas questões são muito clássicas. Eu sempre penso assim, para não me confundir. Ângulo agudo, eu sempre vou ter um ângulo agudo e sempre vou ter um ângulo obtuso. Então, pensa aqui. Esse 62 graus, ele é um ângulo agudo. Aí, se você perceber, aqui também é um ângulo agudo. Então, com certeza, aqui também é 62 graus. Tá? Aí, vê que top. Bora tentar buscar aqui a resposta, né? Ele quer saber quanto é x mais y. Se vocês perceberem, ó, esse 62 graus é o mesmo ângulo desse x mais y. É o mesmo ângulo. O mesmo. Porque, vê, é o mesmo ângulo agudo. Não tem como ser diferente. Só se fosse um ângulo obtuso, né? Até por olhômetro mesmo a gente consegue discernir, tá? Então, 62 graus, eu posso afirmar que 62 graus é igual àquele ângulo aqui. E quem é esse ângulo? X mais y, tá? Porque são ângulos agudos, certo? Aí, vê só, vê que top. O que foi que sobrou? Eu tenho essa outra informação, 2x mais y. O que vocês esperam desse 2x mais y? Ele é um ângulo obtuso. Qual outra dica que ele deu aqui? O ângulo obtuso. Então, quer dizer que esse ângulo aqui é igual a esse? Exatamente. O ângulo obtuso é igual ao outro ângulo obtuso. Não tem erro, pessoal. Eu sempre vou ter apenas dois tipos de ângulos diferentes, tá? Apenas isso. E em relação às nomenclaturas, a gente tem os ângulos internos, né? Esse aqui, por exemplo, 62 graus, ele vai ser sempre suplementar a esse daqui, tá? Só uma observação, mas que na prática aqui não faz muita diferença. É só a gente realmente saber a diferença de um ângulo agudo, um ângulo obtuso e ter consciência que só vão ter dois ângulos diferentes. Então, vê só, aqui é 2x mais y e esse ângulo 2x mais y é o mesmo do 118. Então, 118 graus vai ser igual a 2x mais y. E a gente formou um sistema. Dá pra gente resolver isso aqui sem estresse nenhum, tá? Sem estresse. Quer ver? Eu posso até cortar o y, tanto faz. Vou cortar o y, tá? Vou multiplicar essa equação de cima por menos 1, porque vai ficar o menos y, somo, depois corto, tá? Vou multiplicar por menos 1, vai ficar menos 62, menos x, menos y. Embaixo eu só repito. 2x mais y. Cortei o y com y. Menos 62 com 118 dá 8, 38. 38 com 18. 56. Correto? 56. Então, 56 vai ser igual a 2x com menos x. Só o x, né? Então, o ângulo x, ele é... ou melhor, o valor de x é 56. Não é o ângulo ainda, né? Porque o ângulo, na verdade, é 2x mais y. Então, esse valor de x não é o ângulo. É uma parte ainda do ângulo.
Bora descobrir o y. E a gente nem vai precisar descobrir o ângulo inteiro, né? Porque ele só quer saber o valor de x e o valor de y. Quem é y, então? Vou pegar essa primeira equação. Bem fácil. 62 é igual a x mais y. Eu já sei que x é 56. Então, 62 igual a 56 mais y. Passo 56 para o outro lado. Fica 6, né? 6 é igual a y. A gente sabe que x é 56, y é 6. Né? Então, só poderia ser letra B. Tá? Beleza? De boa também, né? Não tem segredo. Não tem segredo. Retas paralelas cortadas por transversais só vai ter dois ângulos diferentes. Um ângulo agudo vai ser sempre o mesmo ângulo, tá? Sempre vai ter o mesmo valor. E um ângulo obtuso que vai ter sempre o mesmo valor. Então, por exemplo, aqui, vou mostrar para vocês aqui todos os ângulos. Vou mostrar todos os ângulos que são iguais. Esse ângulo de 118 graus, só para ficar mais claro, tá? A gente já terminou a questão. Mas esse ângulo de 118 graus, ele é o mesmo ângulo desse daqui. Ele é o mesmo ângulo desse daqui. E ele é o mesmo ângulo desse daqui. É só analisar os ângulos obtusos. Não tem segredo nenhum, tá? Inclusive, ó, nesse ângulo aqui, que eu estou marcando agora, ele é o oposto do vértice a esse. Então, é o mesmo ângulo desse aqui também, tá? Perfeito? Que no caso também é o mesmo desse, o mesmo desse, o mesmo desse. E o que sobrou é o agudo, tá? Deu pra pegar, né? Deu pra pegar a ideia? Ficou mais claro? Eu acho que foi bem esclarecedor o que eu falei agora. Tá de boa, né? Show. Perfeito. Perfeito, pessoal. Vê só, a gente tem um quadrilátero, né? Qual a medida do ângulo representado por x na figura a seguir? A gente teve, acredito que foi no auditório, mas Davidson falou de quadrilátero e ele falou justamente desse tipo de questão. Quando a gente tem um quadrilátero, mas não é qualquer tipo de quadrilátero. Esse quadrilátero aqui, ele é um quadrilátero côncavo. Por que um quadrilátero côncavo? Primeiro, né? Ele é um quadrilátero porque ele tem 4 lados. Mas por que ele é um quadrilátero côncavo? Porque um dos seus ângulos internos é maior que 180 graus. Então, até uma observação, côncavo é maior, é igual, sei lá, coloca assim, 180 graus mais. É quando eu tenho, ao mínimo, um ângulo com mais de 180 graus, tá? E um ângulo convexo é menos que isso, tá? Qualquer ângulo é menor que 180, beleza? Então, e qual que seria esse ângulo côncavo? Esse daqui, ó. Lembra que o que eu marquei agora é o ângulo interno, tá? Esse aqui é o ângulo de fora, é o ângulo replementar a ele, tá? Porque ambos somados vai dar 360. E ângulos replementares, eles são 360, né? Eles formam 360 entre si. E qual o segredo dessa questão? Não tem segredo nenhum. Eu só quero que vocês decorem isso, porque tem como eu explicar o porquê, mas toda vez que vocês verem um quadrilátero côncavo, normalmente ele vai pedir esse ângulo aqui de fora. E esse ângulo aqui de fora vai ser quem? Alguém lembra disso? Alguém lembra? Perfeito. Soma dos internos. Mas eu somo esse daqui ou não? Não tem nem como saber ele ainda, né? Perfeito. Só somo os outros, tá? Esses daqui. Os das pontas. Exatamente. Tá? E se eu somar, quanto é que vai dar? 70 com 30, com 30, 130. Então, eu coloquei essa questão mais pra realmente relembrar a ideia, tá? De quadrilátero côncavo. Beleza?
Acho que também não teve muito estresse com essa, né? Lembrando que a gente tem quadriláteros côncavos e quadriláteros que são convexos, tá? Aí, dentro dos quadriláteros, a gente vai ter outras classificações, né? Os trapézios, os trapezoides, mas daqui a pouco a gente fala disso, que tem uma questão de quadrilátero, tá? Lembrar também, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Claro, mas todo quadrado ele é um retângulo, mas não necessariamente todo retângulo é um quadrado. A gente vai falar também que um quadrado ele é um trapézio e ao mesmo tempo um retângulo, né? Então, a gente vai falar disso também. Questão aqui de verdadeiro ou falso. Vamos embora. Com base em conhecimentos de geometria. Deixa eu ver se está gravando a aula. Acho que tá, né? Perfeito. Com base em conhecimentos de geometria plana, assinale o que for correto. Bora lá. O quadrado do comprimento. Calma aí. O quadrado do comprimento do lado maior de um triângulo só é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos demais lados se o ângulo interno oposto ao lado calma aí. Se o ângulo interno oposto ao maior lado é reto. Loucura, né? Mas ele está descrevendo exatamente o teorema de Pitágoras aqui. Vê só. O quadrado do comprimento do lado maior de um triângulo. E se ele falou de ângulo reto, eu posso pensar em um triângulo retângulo. Vê se não vai fazer sentido. O maior lado de um triângulo retângulo é a hipotenusa, né? Que é justamente esse A. Aí vê, o quadrado do comprimento do lado maior. Então, o quadrado do comprimento do lado maior, quadrado, só é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos demais lados, ou seja, os quadrados de B e de C, se o ângulo interno oposto ao maior lado é reto. Perfeito, pessoal. Porque quem é o maior lado? O maior lado é A. E quem é o ângulo oposto a A? 90 graus, um ângulo reto. Então, realmente, essa afirmativa está correta, tá? Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso? Porque realmente a gente lê, não entende, tem que ler novamente para ver se pega, mas realmente, exatamente, é só traduzir. Mas se a gente for passo a passo, a gente consegue entender o que ele quis dizer aqui, né? Ele fala aqui do quadrado do maior lado, mas quem é o maior lado? A hipotenusa. Aí ele fala da soma dos quadrados dos demais lados. Mas quem são os demais lados? Justamente os catetos, né? Ele está falando aqui do teorema de Pitágoras. E realmente, o teorema de Pitágoras, em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Exatamente. Então, o primeiro está verdadeiro. O primeiro está verdadeiro. Verdadeiro. Vamos para o segundo. Todo quadrilátero no qual as medidas de todos os lados são a mesma é um quadrado? E aí, essa aí é verdadeiro ou falso? Essa é verdadeira ou falsa? Me digam aí, o que vocês acham? Essa daqui também não tem muito segredo, né? E aí, verdadeiro ou falso? Cadê vocês, hein? Verdadeiro, verdadeiro, e eu digo pra vocês que é falso. É falso. Por que é falso? Boa. Perfeito. Precisa formar ângulo reto. Vê, ó a pergunta. Ou a afirmação, na verdade. Todo quadrilátero no qual as medidas de todos os lados são as mesmas é um quadrado. Cara, o lado pode ser o mesmo, beleza. Mas para ser um quadrado, eu preciso que os lados sejam o mesmo e os ângulos sejam retos. Um quadrado é isso aqui. 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. E, consequentemente,
L, 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 L. Todos os lados iguais. Lados iguais e ângulos iguais. 90 graus, né? Precisam ser retos. Então, é falso. Por causa disso, os ângulos precisam ser retos. Obrigatoriamente. Não apenas os lados, tá? Porque poderia ser assim, ó. Pensa comigo. Um quadrilátero assim. Claro que eu não vou conseguir fazer, né? Um quadrilátero muito bom. Mas pensa assim. Aí eu falo pra tu que esse lado é 3, esse lado é 3, esse lado é 3, esse lado é 3. Isso é um quadrado? De forma alguma, né? Por que não é um quadrado? Porque isso aqui não forma 90 graus. Isso aqui não forma 90 graus. Isso aqui não forma 90 graus. E aqui também não forma 90 graus, tá? Então, para ser um quadrado, eu preciso que todos os ângulos internos sejam 90 graus. Externos também, né? Se tem ângulo interno reto, tem ângulo externo reto também. 4. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 360. Falso, né? Não é 360. Aqui é 180, né? Não teve muito mistério nessa. Oitavo. Todo quadrilátero que é retângulo é também um paralelogramo. Ó, todo quadrilátero, tá, eu já vou imaginando. Quadrilátero, qualquer figura de 4 lados que é retângulo, opa, então todos os ângulos são retos, deve ser um negócio assim, talvez. É também um paralelogramo verdadeiro. Por que que o que é um paralelogramo? É um quadrilátero que possui dimensões paralelas, né? Esse lado aqui, por exemplo, é paralelo a esse. Esse aqui é paralelo a esse. Então, um retângulo, ele é um paralelogramo? Com certeza, né? Um retângulo, ele é sim um paralelogramo. Um quadrilátero, que é um retângulo, ele também é um paralelogramo, tá? Então, verdadeiro também. 16. Em todo triângulo, a soma dos comprimentos de dois lados é sempre maior do que o comprimento dos lados do lado restante. Sim, né? É verdade. Porque pensa só. Vou colocar um triângulo aqui. Olha o que ele fala pra mim. A, B e C. Ele fala pra mim que em todo triângulo, a soma de qualquer dois lados é sempre maior do que o comprimento do lado restante. É verdade. Para ser triângulo, A mais B precisa ser maior que C. B mais C precisa ser maior que A. E A mais C precisa ser maior que B. Tá? A soma de qualquer dois lados precisa ser maior que o outro lado. E a diferença entre qualquer dois lados precisa ser menor que o outro lado. A gente vai falar um pouco mais sobre essa lei do triângulo, né? Para formar triângulo, eu preciso que obedeça a essa regra. Mas a gente vai falar um pouquinho mais. Mas é intuitivo. Na hora você conseguiria sacar, tá? É só pensar. A soma, sei lá, pensa no lado A. Pensa no lado A. Tu precisa ter em mente que os outros lados, que não é o A, somados precisa ser maior que o A. É isso. Se for maior que o A, tá satisfazendo a ordem. Se tu pegar o lado C agora, por exemplo, se tu pegar o lado C, tu vai pensar nos outros lados. Se A mais B for maior que C, tá satisfazendo a ordem também. E se tu pegar o B agora, se tu pensar nos outros lados, A mais C, se A mais C for maior que B, também está satisfazendo a regra, tá? É exatamente isso. Deixa eu aceitar aqui. Boa. Beleza, então, realmente, né? É verdadeiro também. Bora ver quanto é que deu a soma aqui. Galera, se vocês notarem algum erro aqui meu, né? Eu não fiz aqui a maioria das questões. Podem comentar aí, tá? Se vocês tiverem também alguma observação
dizer se dava para ter feito de uma forma mais rápida ou se eu poderia explicar de outra forma, fiquem à vontade, de verdade mesmo. Aqui é tudo nosso. Então, o que sobrou aqui? 16, né? Ele quer saber a soma dos itens. Então, os itens certos são 16, 8 e 1. Daria aí 25, né? Então, a soma dos itens correspondentes às corretas é 25, né? Letra B, tá? De boa. Acho que deu pra pegar também, né? Essa. Lembrando pra galera que tá entrando agora, a aula tá sendo gravada, tá? Desde o início, né? Sem estresse nenhum. Então, logo quando acabar aqui, eu já vou postar lá, beleza? Vambora. Na imagem abaixo, determine a opção em graus do ângulo X. Então, ele quer saber esse ângulo X aqui. Gente, pessoal, esse ângulo X, ele é ângulo externo. Mas ele é ângulo externo de quem? Desse ângulo aqui, ó. O ângulo θ. Mas, vê só. A gente sabe uma coisa de ângulo externo. Um ângulo externo, ele é igual a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então, esse ângulo X aqui, ele é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então, ângulo não adjacente a ele é esse lado aqui. E esse aqui também. Então, quais são os ângulos não adjacentes? 50 e 60. 50 mais 60 graus. Dá quanto? 110 graus. Né? De toda forma, a gente conseguiria descobrir isso de outra forma, se você não se ligasse nisso. Porque era só você completar o triângulo. Eu sei que em um triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Então, eu já tenho 50, já tenho 60. Sobra quanto aqui? 70, né? Falta 70. E eu sei agora que esse 70 e esse x, eles são suplementares. Então, se são suplementares, 70 mais o ângulo x precisa ser 180. Passando 70 para o outro lado, x daria 110. Né? Então, realmente, letra D, ele quer o ângulo x. É muito tranquilo também, né? De boa também essa. Acho que é mais pra a gente lembrar essa propriedade do ângulo externo, que eu acho muito importante, que ajuda bastante nas questões, tá? Não esqueçam que ângulo externo, para você achar o ângulo externo de qualquer ângulo, é sempre você prolongar, tá? Algum vértice. Então, por exemplo, vou colocar um ângulo aqui qualquer, tá? Um ângulo não, perdão, né? Um triângulo. Vou até fazer ele bem feito assim, ó. O bagulho vai ajeitar. E como é que eu faço para achar um ângulo externo? Prolongo o lado. Então, vê só, quero achar o ângulo externo a esse vértice A. Como é que eu faço? Prolongo. Esse aqui, ó, é o ângulo externo a esse ângulo aqui, alfa, tá? Como é que eu faço para achar o ângulo externo do vértice B? Prolongo e tome. Como é que eu faço para achar o ângulo externo do vértice C? Prolongo e tome. Beleza? Só a gente prolongar, tá? A gente acha o ângulo externo. Beleza? Deu pra entender? Deu pra pegar? Acho que tá dando, né? Pra sacar de boa, né? Beleza. Vamos pra mais uma. Ângulo ainda. Ângulos. No triângulo ABC, exibido na figura a seguir, AD é a bissetriz do ângulo interno em A. Então, ele está falando que AD é a bissetriz do ângulo. Então, se ele é a bissetriz do ângulo, ele divide aquele vértice, ele divide o ângulo formado pelo vértice em dois ângulos iguais. Então, traduzindo aqui o que ele disse para mim, de uma forma matemática, AD é a bissetriz do ângulo interno em A. Então, quer dizer que esse segmento de reta, ele divide esse ângulo inteiro em duas partes iguais.
Então, se ele divide esse ângulo inteiro em duas partes iguais, eu vou chamar esse ângulo aqui formado de alfa e esse outro triângulo e esse outro ângulo formado de alfa também, visto que uma bissetriz é um segmento de reta, tá? É uma seviana, inclusive, que ela divide o ângulo em duas partes iguais, tá? Ele também fala para mim que AD, que é essa distância aqui, vou representar com outra cor agora, essa distância AD, ela é igual a essa distância BD. Então quer dizer que isso aqui, ó, esse triângulozinho que eu formo, porque vocês conseguem perceber, né? Eu tenho um triângulo maior, mas eu também posso formar um triângulo menor aqui. Esse triângulo, ele é isósceles, porque se AD, que é esse lado, é igual a DB, é porque eles são isósceles, né? Lembrando que um triângulo escaleno é aquele triângulo que possui todos os ângulos e lados diferentes. Um triângulo isósceles é aquele triângulo onde eu vou ter dois lados iguais e, consequentemente, dois ângulos iguais e outro ângulo e lado diferente. E um triângulo equilátero tem tudo igual, né? Tem lados iguais, tem ângulos iguais e, enfim, né? Mas isso aqui é um triângulo isósceles, visto que eles têm dois lados iguais. E qual é a sacada? Eu já sei que esse ângulo é alfa. Isso aqui, pensa no triângulo menor agora, pensa no triângulo menor. Eu vou até trazer esse triângulo aqui para o lado, para eu não me confundir. Vê, eu estou fazendo esse triângulo apenas o triângulo ADB. ADB. Estou fazendo esse triângulo ADB. Eu sei que esse ângulo aqui é só alfa, que é esse ângulo aqui, ó. E esse triângulo aqui é alfa. Então, esses lados aqui são iguais. Ele quer saber o quê? O ângulo interno em A. E aí? O que é que eu faço? E aí? Nenhuma ideia boa, não? Comecei pelo externo formado em D. Como assim tu começasse pelo externo formado em D? Esse aqui? Interno do maior. Externo do menor. Loucura, mano. Tô te entendendo não, mano. Mas tá de boa. Mas é isso. Eu formo um triângulo isósceles. Esse lado aqui é igual a esse, né? O ângulo também. Eu já tenho um ângulo ali de 60. O que eu faço agora? Ele quer saber o ângulo A. 60. Vê só. 60. Pensa no triângulo maior agora. Se esse ângulo aqui é alfa também, quer dizer que 60 graus, que está no vértice C, mais 2 alfa, que é esse ângulo aqui, né? Porque virou 2, mais o próprio alfa tem que dar quanto? 180. Correto? Tem que dar 180. Porque é a soma dos ângulos internos do triângulo. Tô pensando agora no triângulo maior, tá? Do 60 graus, do 2 alfa, que é esse ângulo aqui, e do alfa, que é o ângulo menor. Então, pessoal, 60 graus mais 2 alfa com alfa, 3 alfa. Tem que ser igual a 180.
passo o 60 para o outro lado. 3 alfa vai ser igual a 120, né? Então, alfa vai ser igual a 40 graus. Beleza. Então, ele quer saber o ângulo A, o ângulo interno A. O ângulo interno A é 2 alfa. E quanto é 2 alfa? 2 vezes 40, 80 graus, tá? Letra C. Perfeito. Eu quero entender o jeito que tu fez, Zubi. Deixa eu ver aqui os comentários. Tu falaste do ângulo externo. Fiz sistema. Mas deu pra pegar, né? Essa lógica aqui, né? Valeu, mano. Tamo junto. Eu também sou. Traça um ângulo ali em D que tu vai entender. Mano, mas como assim traçar um ângulo em D? Repete o ângulo que tá no vértice B. Beleza, beleza. Vê só, Luísa. Seguinte. Deixa eu apagar aqui. Daqui a pouco eu volto, dá pra voltar. Vê só, vê só. Ele fala que AD é esse segmento aqui de reta. AD é o segmento. E ele fala que esse AD, ele é a bissetriz. Então, ele divide esse ângulo inteiro, ó, em duas partes iguais. Então, eu chamei esse ângulo novo de alfa e esse novo ângulo aqui de alfa também, já que a bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, esse ângulo é o mesmo que esse de baixo, entendeu? Aí ele fala o seguinte, ó, olha essa informação aqui. AD é igual a BD. Então, essa distância AD é igual a BD. Ou seja, eles são triângulos isósceles. Esse lado aqui é igual a esse. Ele falou pra mim que é igual. E vê, se eu possuo lados iguais, eu possuo ângulos iguais. Propriedade de triângulos isósceles, tá? Então, se esse lado é igual a esse ângulo é igual a esse. Deu pra entender? Agora? Aí agora eu só somei os ângulos internos do triângulo. Eu tenho 60 graus, 2 alfa aqui, ó, e alfa. Tudo isso tem que ser igual a 180. No final, achei que alfa é 40 graus. Nada que é isso. Deixa eu ver o bagulho de ZB. Traça um ângulo ali do lado do tracejado. Tá. Esse ângulo aqui ou outro? Aí o que que tu fez? Ah, tá. Esse ângulo é o ângulo externo. Ah, tá. Entendi. Alfa, alfa. Aqui é 60 mais alfa. Tu fez assim? Isso, perfeito. Daria pra fazer assim também. Se liga aqui, pessoal. Porque, vê, ZB pensou dessa forma. Ele pensou no ângulo formado aqui D. Porque esse ângulo D, que eu vou chamar de X, ele é externo a esse triângulo aqui. Ele é externo, na verdade, a esse ângulo aqui, na verdade, né? Ele é externo a esse ângulo aqui. Mas eu sei que ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então, x é igual a 60 e alfa, que foi o que eu tinha colocado antes, né? Aí ele fez um sistema. Ele descobriu que x é 60 mais alfa. Aí ele foi fazendo 60 mais alfa. Aí aqui é alfa também, aqui é alfa também. Dá pra resolver de diversas formas, tá? Não tem estresse não, essa questão não, tá? O importante é só a gente aumentar o vocabulário da gente. Sensacional. Vambora. Senhor, acho que o senhor tentou falar meu nome. Pode dizer, senhor Clemente. Mano, faz 30 horas que eu não durmo. Tô não, mano. Tu falasse o quê?
Por que 2 alfa? Aí o senhor também tá trolando, né? Não tá querendo vencer, né? 2 alfa porque é o seguinte, ó. Essa serviana aqui, esse segmento de reta AD, ele é uma bissetriz, tá? Uma bissetriz. Então, uma bissetriz divide o ângulo. O que eu fiz? Essa bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Então, vamos supor que esse ângulo inteiro seja θ. Porém, veio aqui uma reta e dividiu ao meio, dividiu θ ao meio. Aí, esse ângulo formado é igual a esse ângulo formado. Entendeu? Porque é uma bissetriz. Show? Essa é a ideia. No fim, letra C, não foi? Exatamente. Boa. Vamos para a próxima. Seguinte, essa aqui era a questão do triângulo que eu queria falar para vocês. Seguinte, Fernando, ele é um carpinteiro e ele está separando ripas de madeira de diversos comprimentos para construir estruturas triangulares. Dentre as seguintes opções de trios de ripas, a única capaz de formar triângulo é. Então, ele vai... Só um segundo, pessoal. Vai. Voltei, né? Seguinte, ele fala aqui de ripas de madeira e ele tem 3 e ele quer saber qual é a que vai formar um triângulo. Só que a gente sabe que as propriedades, né, para formar um triângulo, a soma de quaisquer dos lados precisa ser maior que o outro que sobrou, né? Então, bora ver, bora testar. Melhor forma de responder essas questões é o teste. Então, vê só, o que eu faço? Letra A. Eu sempre pego o ângulo maior, o lado maior. Quem é o lado maior? 11. Soma o resto. Soma os outros dois que sobrou. 3 e 7 dá 10. É maior que 11? Não. Dá pra formar triângulo? Não. Porque a soma de dois que sobraram precisa ser maior que o outro. Deu pra entender? O 11, ele precisava ser menor que a soma desses dois. Porém, ele foi maior. Então, não tem como ser a letra A. Bora para a letra B? Mais um teste. 6, 4 e 12. Eu vou pegar sempre o maior. Quem é o maior? 12. O que é que eu vou fazer com o resto? Somo. Quanto é 6 mais 4? 10. 10 é menor que 12. Mas para satisfazer, a regra para formar triângulo, precisaria ser maior que 12. 6 mais 4 é 10. É menor que 12. Não pode ser também. Letra C. 3, 4, 5. Perfeito, né? Até porque a gente lembra do triângulo 3, 4, 5. Dá para formar triângulo, sim. O triângulo 3, 4, 5. Famoso. Dá para formar triângulo. Mas por que que dá? Pensa no maior. 5. Soma o resto. 3 mais 4, 7. É maior que 5. Então, realmente, está satisfazendo a hipótese, né? Está satisfazendo o critério para ser um triângulo, tá? Então, realmente só poderia ser a letra C. E se vocês observassem o resto, ó, 18, maior lado. 7 mais 9, 16. Então, já foi também. Letra E, 9, o maior lado. Somos outros dois, 8. É maior ou menor? Menor. Deveria ser maior. Também não. Deu pra pegar? Eu acho isso aqui, velho, uma total confusão. Mas eu sempre faço isso. Toda vez que ele dá essas alternativas, eu penso no maior, somo o resto. Se for maior, satisfaz a minha regra, tá? Deu pra entender? E se for menor, não tem como formar triângulo. Beleza? Show de bola. Aqui começa a brincadeira. Analíticazinha. E aí tem muita coisa pra falar de analítica. Eu vou até pegar o caderno aqui daqui a pouco, porque
Eu tenho certeza que vou esquecer alguma coisa, de falar alguma coisa aqui. Tenho certeza, tá? Mas bora lá. Vamos pra primeira questão. Cara, eu peguei questão aleatória, tá? Questão aleatória. Tem questão de ponto, tem questão de reta, tudo junto aqui. Mas bora. Demonstre que o triângulo de vértices de coordenadas 8 e 2, 3 e 7, 2 e 1 é isósceles. Em seguida, calcule o seu perímetro. Beleza. Ele quer que a gente prove que isso aqui é um triângulo isósceles. Então, eu sempre gosto de pensar. Cara, isso aqui vai formar um triângulo, tá? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A, ponto B e ponto C. Aí ele falou que as coordenadas desse ponto aqui é 8 e 2. Ele falou que as coordenadas desse ponto aqui é 3 e 7. Ó, lembrando que essa figura aqui é meramente simbólica, visto que isso aqui não está satisfazendo a regra realmente, né, do plano cartesiano, né? Eu só tô colocando aqui para eu conseguir imaginar o que está se passando, tá? E para eu conseguir também calcular as distâncias de uma maneira mais palpável, tá? Mas na prática não é assim que funciona, mas eu faço isso para conseguir imaginar, tá? Para aumentar minha capacidade intelectual de conseguir interpretar a questão, tá? E o ponto C ele falou para mim que é 2 e 1. Aí o que que ele diz? Ele quer que eu prove que isso aqui é um triângulo isósceles. Então, provavelmente, algum lado, qualquer dois lados vão ser iguais. Esse lado aqui pode ser igual a esse. Esse lado aqui pode ser igual a esse. Não sei. Como é que eu faço para descobrir? Distância entre dois pontos. Distância entre dois pontos. Primeiro, eu vou calcular a distância de A para B, correto? Como é que eu faço para calcular essa distância de A para B? É isso daqui até aqui, certo? E como é que eu faço isso? Distância de A para B vai ser o seguinte: raiz de x quem é x1? Eu vou chamar de x1, tá? 8 menos x2, que é 3, né? Que é esses dois pontos aqui. 8 e 3. 8 menos 3, isso aqui é ao quadrado, mais y. 2 menos 7 ao quadrado também. Então a distância de A para B vai ser igual a raiz de quem? 8 menos 3, 5. 5 ao quadrado, 25. Mais 2 menos 7 dá quanto? Dá menos 5, né? E menos 5 ao quadrado, 25 também, né? Sem estresse. Então a distância de A para B vai ser quanto? Raiz de 50. Correto? Acho que eu não cometi nenhuma falha aqui não, né? É isso, né? Distância de A para B é raiz de 50. Então quer dizer que de A para B é raiz de 50. Então, provavelmente para ser um triângulo isósceles, esses dois lados, BC e AC, vão ter que ser iguais. Tá? Vamos ver se isso aqui realmente é verdade. Vamos lá. Distância de B para C. Distância de B para C vai ser igual a raiz de 3 menos, ó, 2, né? 3 menos 2 ao quadrado mais 7 menos 1 ao quadrado, tá? Distância de B para C vai ser igual a raiz de 3 menos 2, 1. 1 ao quadrado, 1. Mais 7 menos 1, 6. 6 ao quadrado, 36.
Então, distância de B para C é raiz de 37. Raiz de 37. Então, B para C, raiz de 37. E bora para calcular, por último, né? A distância de A para C. De A para C. Raiz de 8 menos 2 ao quadrado mais 2 menos 1, né? 2 menos 1. Y ao quadrado. Distância de A para C vai ser igual a 8 menos 2 ao quadrado. 8 menos 2, 6 ao quadrado, 36. Mais 2 menos 1, 1 ao quadrado, 1 mesmo. Então, a distância de A para C é raiz de 37 também. Então, eu provei que isso aqui é um triângulo isósceles, visto que eles possuem ângulos, dois lados possuem ângulos iguais. Esses dois aqui. Beleza? Deu pra entender, né? Ah, e o perímetro, né? Ele quer o perímetro também. O perímetro vai ser só a soma dos lados. Então, o perímetro, que a gente representa como 2P, vai ser raiz de 50 mais raiz de 37 mais raiz de 37. Isso aqui, né, da forma mais simplificada possível. Eu posso simplificar o raiz de 50, né? O raiz de 50, ó, se vocês pensarem, é 2 vezes 25. Mas deixa eu aceitar. Boa. 2 vezes 25. E quem é a raiz de 25? 5. Então, raiz de 50 é a mesma coisa que 5 raiz de 2. Então, simplificando isso aqui, 5 raiz de 2 mais raiz de 37 mais raiz de 37. 2 raízes de 37. Então, essa aqui é a resposta final também, tá? Esse aqui é o perímetro. Show? O perímetro mais simplificado possível. O 37 ele é um número primo, não dá pra gente simplificar ele. Beleza? Deu pra entender? Questão trabalhosa, mas fácil, né? Era só utilizar um artifício da geometria analítica, que a gente já conhece, distância entre dois pontos. Beleza? Vambora, vamos para a próxima. Determine o valor de x para que o ponto M de coordenadas 2 e 3 seja o ponto médio do segmento de extremos A e B. Então, pessoal, eu tenho uma reta, tá? Um segmento. Esse é o ponto A, que ele falou que é x e 5. E tem o ponto B, que ele falou que é 3 e x. Aí ele quer que a gente determine o valor de x para que o ponto M seja o ponto médio desse segmento. Então, o que é que tem que acontecer? É só a gente pensar um pouquinho. O ponto médio. A gente sabe que, para a gente achar o ponto médio, é só a gente somar as abscissas e dividir por 2. Né? Se a gente somar as abscissas de duas coordenadas e dividir por 2, a gente acha o ponto médio. XA mais XB. Boa, perfeito. Quem é XA? Quem é XA? X, né? Quem é XB? 3, né? Porque o XA eu não sei, é o X que ele quer saber. Mais o XB, que é 3. Se eu dividir isso por 2, teria que dar 2, que é o ponto médio. Deu pra entender? A gente tá fazendo meio que o caminho contrário. Porque a gente já sabe quem é o ponto médio, mas a gente quer descobrir qual é o valor da abscissa que está no extremo. A gente tá fazendo um caminho contrário. A gente tá pegando o XA, somando com o XB, dividindo por 2, e esse resultado precisa dar a abscissa resultante, que é 2. Certo? X vai ser quem? Na verdade, x mais 3, passo 2 multiplicando, 4. Então, x vai ter que ser igual a, passo o 3 subtraindo, 1. X vai ter que ser igual a 1, para que isso aí seja verdade. E eu nem preciso fazer o outro, mas eu vou fazer só por desencargo de consciência.
Pego o YA, somo com YB, divido por 2. O YA é 5, o YB é X, divido por 2, tem que dar 3. Passo multiplicando. 5 mais X vai ter que ser igual a 6. Então, X vai ser, passo 5 para o outro lado, subtraindo, 1, né? Que a gente já tinha encontrado. Beleza? Então, é muito importante a gente pensar o que a gente está fazendo. Tipo, pelo menos eu acho muito abstrato a geometria analítica, né? Eu acho abstrato, principalmente quando ele mistura reta com ponto. Então, quanto mais a gente desenhar, fica mais fácil da gente imaginar o que está acontecendo e lembrar das fórmulas também. Vambora. Deu pra entender, né? Deu pra pegar. Acho que não teve muito segredo não, né? Vambora. Ó, antes de começar, como é que eu sei a fórmula geral? Fórmula geral de uma reta. AX mais BY mais C igual a zero. Esse é o formato. AX, BY mais C igual a zero. Certo? Vambora. Obtenha a equação da reta que possui o gráfico a seguir. Vamos ver o que a gente tem para ver o que a gente pode fazer. Porque a gente pode achar tanto M, né? Porque o M é é a tangente, né? É a inclinação, é a declividade, é a taxa de variação. Mas vê só, a gente pode fazer de muitas formas aqui, na verdade. Dá para fazer de muitas formas. Mas eu vou fazer por tabelinha. Tabelinha. Porque vê, esse ponto aqui, ó, é quem? 3 e 0. Esse ponto aqui é 0 e 2. Posso fazer tabelinha. Mas qual outra que eu poderia fazer que seria até mais rápido? Segmentária. Perfeito, segmentária. Então eu vou fazer tabelinha, mas não, vou fazer por segmentária mesmo, né? Muito mais fácil. É óbvio que é mais fácil. Segmentária é como? Vê só. X sobre Q mais Y sobre P. Isso aqui é igual a 1. Quem é Q? Q vai ser o valor da abscissa, sempre que ele der a raiz. E P vai ser sempre o termo independente, tá? Da função. Então, quando você vê uma reta que ele te dá a raiz e o coeficiente independente, né? O termo independente, você pode fazer segmentária. X sobre Q. Quem é Q? 3. Mais Y sobre P. Quem é P? 2. Isso aqui é igual a 1. Né? Aí o que eu faço? Eu já achei. Isso aqui é a equação, tá? Essa aqui é a equação segmentária. Porém, não tem nenhuma alternativa com essa equação. Então, eu vou multiplicar aqui por algum número para deixar essa equação mais bonitinha, tá? Eu vou multiplicar tudo por 6, porque eu vou conseguir cortar tudo. Porque, vê, se eu multiplicar tudo por 6, vai ficar 6x sobre 3 mais 6y sobre 2 igual a 1 vezes 6, 6. 6x dividido por 3, 2x. 6y dividido por 2, 3y. Igual a 6. Tem resposta? Ó, ele quer que eu deixe na forma geral. Vê só, olha a alternativa. Tá tudo na geral. Tá tudo igualado a zero, né? Olha aqui. É aqui a fórmula geral. AX, BY mais C. Então, bora trazer ela para geral. Só eu trazer o 6 para o outro lado. 2x mais 3y menos 6 vai ter que ser igual a zero. Acabou-se. Tem essa resp? 2x mais 3y menos 6 igual a zero. Letra E. Poderia fazer tabelinha também, tá? Tenho 2 pontos. Beleza? Só não tem os ângulos. Se ele tivesse dado os ângulos, a gente poderia fazer também, tá? Deixa eu revisar uma coisinha antes que eu me esqueça.
que é uma coisa que a galera tinha bastante dificuldade, que é o círculo trigonométrico em relação à tangente, né? Porque a gente tem aqui o círculo trigonométrico, esse eixo aqui é a gente chama que é o seno, né? Aqui é o cosseno, porque é um círculo trigonométrico de raio 1, né? De raio 1. Mas nesse círculo trigonométrico a gente tem a reta tangente, que ela passa por aqui. A reta tangente ela passa por aqui. Aí às vezes vai ter uma questão que ele vai te dar uma reta e ele vai falar assim. Ele vai ter um negócio assim, ó. Vai ser uma reta, aí ele vai dar um ângulo aqui. Aí esse ângulo aqui vai ser 120 graus. Aí você precisa descobrir o M, né? Eu acho que vocês lembram, mas pra gente poder fazer a fórmula, a gente precisa descobrir a tangente. A tangente é a declividade, é a inclinação do ponto, é o coeficiente A. E para eu achar esse coeficiente a partir do ângulo, eu preciso saber a tangente. Mas quem é a tangente de 120 graus? Ó, 120 graus está mais ou menos aqui, né? Está mais ou menos aqui. Lembra que quando a gente fala em círculo trigonométrico, a gente sempre tem que pensar em algum ponto que esteja no primeiro quadrante, porque os ângulos notáveis estão aqui, né? Vê só, 120 graus, a gente sabe que ele é o suplemento de 60, né? Se eu pegar 120 e 60, eu tenho o suplemento. Então, eu vou pensar no 60, no primeiro quadrante. Antes disso, eu já vou fazer a retinha aqui. Quando a gente fala de tangente, a gente vai passar uma reta, um segmento, na verdade uma semi-reta, que vai passar pelo centro e vai tocar nesse eixo tangente. O 60 está por aqui. Qual a reta que passa no 60? Aqui, ó. Essa reta. E se vocês perceberem, elas são opostas. Ou seja, eu posso afirmar que a tangente de 120 graus é o oposto da tangente de 60 graus. Mas para você não precisar fazer isso na hora, não precisar lembrar disso, é só você pensar o seguinte. Não esquece isso. O ângulo, o valor do ângulo vai ser sempre o oposto do suplemento dele. Então, por exemplo, quem é o suplemento de 120? 60 graus. Então, o valor da tangente de 120 vai ser o oposto da de 60. Só isso. Quem é a tangente de 60? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Coloca a raiz de 3, 2. Na tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1. Raiz de 3. Tangente de 60 é raiz de 3. Então, quanto é a tangente de 120? Menos raiz de 3. Perfeito. Exatamente. Tá? Muito bom. Vambora? Mais uma. Tá gravando, né? Tudo certo. Determine a equação da reta que passa pelo ponto e tem coeficiente angular m igual a menos 2. Essa aqui eu acho que eu vou pegar muita gente. Essa aqui eu acho que eu pego muita gente, hein? Vê só. Eu tenho um ponto. Ele falou para eu determinar a equação da reta que passa pelo ponto A e tem coeficiente angular de m igual a menos 2. Eu tenho o coeficiente angular e tenho apenas um ponto qualquer. Que fórmula eu uso? Não esquece dessa. Um ponto qualquer e o coeficiente angular, y menos y do ponto vai ser igual a m vezes x menos x do ponto. Perfeito? É equação sem nome. Essa é a fórmula. Não esquece, tá? Não esquece. Quem é y? Y é a função. Não troco por nada. Mas quem é y do ponto? 1. Y do ponto é 1. Quem é m? Menos 2. X não troco. Quem é x do ponto? 3. 3. Olha aqui, x do ponto, 3. Então, y menos 1 vai ser igual, vou distribuir, né? Menos 2x mais, porque menos vezes menos 3, mais 6.
E acabou-se, né? Y vai ser igual a, vou passar o menos 1 para o outro lado, menos 2x, menos 1 passa para o outro lado, mais 7. Y é igual a menos 2x mais 7. Inclusive, essa aqui é a fórmula fatorada, né? É a fórmula simplificada. Nem lembro como é que Davidson fala. Mas é a fórmula simplificada, né? É realmente o formato de função. Isso daqui. Tem resposta? Reduzida, boa. Oxente. Ah, tá. Deve ser essa aqui, né? Deixa a gente organizar melhor. Vou passar o 2x para outro lado, né? O menos 2x para outro lado. Y mais 2x igual a 7. Agora sim, né? 2x mais y igual a 7. Resposta letra B. Era só dar uma organizadinha aqui. Beleza? Mas não esqueça dessa fórmula aqui. Importante, tá? Pode cair. Pode cair. Pode cair. Bora. Tem quantas ainda? Oxi. Só tem duas. Mas eu vou ter que falar do... É porque tem umas coisinhas. Tem muito mais coisa aqui que eu preciso falar. Falar das relações de retas. Vocês lembram das paralelas? Paralelas coincidentes, paralelas distintas, né? Quando elas possuem o mesmo coeficiente angular, mas se elas tiverem diferente, se elas tiverem diferente coeficiente linear, elas são distintas. Se elas tiverem o mesmo, elas são coincidentes, certo? A gente vai falar disso aí também, sem estresse. Vê, calcule o valor de t, sabendo que os pontos A, B e C são colineares. Como é que a gente resolve isso daqui? Seguinte, cara, se são pontos colineares, pensa o seguinte. Eu vou até falar de outra coisa, porque eu não peguei nenhuma questão daquelas que envolve área, que ele dá os vértices e a gente precisa calcular a área. Vou falar disso agora. Mas isso aqui é tranquilo. Gente, vê só. Se eu pegar 3 pontos aqui, não colineares, eles formam área, não formam? Se eu pegar 3 pontos que não estão na mesma reta, por exemplo aqui, quando eu ligá-los, eles vão formar área. Isso aqui é uma figura plana, bidimensional. Porém, se eu pegar pontos colineares, eles não formam área. Não formam. Isso aqui é apenas uma figura unidimensional, tá? Então quer dizer que pontos colineares não possuem área. Por isso que a gente iguala a zero ali quando a gente faz a tabelinha, né? A gente coloca ali x, y, bota os dois pontos e iguala a zero. Porque justamente a função do primeiro grau é uma reta só. Ela não forma área. Por isso que a gente pega a tabelinha, ó, coloca assim, iguala a zero. Porque não forma área. É uma determinante e não forma área. Certo? Seguinte, como é que a gente vai resolver essa questão aqui? Da seguinte forma. Se ele afirmou pra mim que são pontos colineares, cara, determinante, tá? Ó, coloco aqui o determinante e vou colocar as coordenadas que ele deu na ordem. 0 e 1, 3 e t, 2 e 1 e repito o primeiro, 0 e 1. O primeiro que eu coloquei. Tudo isso igual a zero. Acabou-se. Tem segredo. 0 vezes t, 0. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. 0 volta, né? Volta subindo e mudando o sinal. 0 vezes 1, 0. 2 vezes t, 2t. Mas vem pra cá, menos 2t. 3 vezes 1, 3. Vem pra cá, menos 3. Tudo isso igual a 0. Vamos ajeitar. 3 com menos 3 já foi. 2 menos 2t igual a 0. Passo menos 2 passo 2 para o outro lado. Menos 2. T vai ser igual a 1, né? Multiplica por menos 1. Passa dividindo. T igual a 1. Esse vai ser o valor de t, que é o que ele quer, tá? Então, letra A. Agora, se eu falasse assim pra vocês. Um quadrilátero de vértice A 3 e 1 de vértice B
2 e 2, de vértice C, 3 e 1, de vértice, sei lá, D, 4 e 2. Qual é a área desse negócio? Como é que eu faço? Ó, área de qualquer polígono a gente vai fazer da seguinte forma: área total vai ser igual a meio vezes o determinante, né? Entre módulos, né? O determinante. Tá? Tranquilo. Vê. Como é que eu vou fazer isso aqui? Meio vezes. Como é que eu calculo a determinante aqui dessa área? Eu vou pela ordem. Ele deu pra mim o ponto A primeiro. Eu vou colocar o ponto A. Ó. 3 e 1. Ponto B. 2 e 2. Ponto C. 3 e 1. Ponto D. 4 e 2. E repito primeiro. 3 e 1. Então, área total, meio, vezes, ó, 3 vezes 2, vou colocar até aqui entre parênteses, tá? 6, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 2, 6, aqui é um 4, né? 4 vezes 1, 4, 3 vezes 2, 6, vem pra cá, menos 6, 4 vezes 1, 4, vem pra cá, menos 4, 3 vezes 2, 6, vem pra cá, menos 6, 2 vezes 1, 2. Vem pra cá, menos 2. Bora ajeitar isso aqui. Corta o 6 com 6. Corta o menos 6 com 6. Corta o... Oxente, vai dar uma área negativa. Vai dar uma área nula aqui. Acho que foi os números que eu peguei, né? Muito ruim. Ah, é, vai dar uma área nula, hein? Foi os números que eu peguei, pessoal. Número aleatório. Mas a regra é essa, tá? Não tem erro. Nesse caso teve erro, né? Porque peguei só um número doido. Mas a regra é essa. Eu meio, né? Vezes a determinante. Vou pegar cada vértice e faço a determinante dele. Era essa a lógica aqui, tá? Mas vai dar zero porque só Ivo, peguei número doido. Oi. vê, aí foi negativo mesmo por conta dos números aleatórios, mas tem um negócio que eu acho interessante falar, que é tipo assim, na provinha dele, teve gente que fez lá, acho que foi um pentágono, alguma coisa assim, um hexágono que ele tinha colocado lá, que é a mesma ideia, né? Só Uhum. que muita gente fez e acabou errando, mesmo colocando todas as coordenadas, mesmo lembrando de repetir a que começa embaixo, sendo que tem um detalhe, tá ligado? Que é tipo assim, você tem que seguir a linearidade. Tipo, se você está indo do A pro B, aí do B, você tem que pegar o do B e ir pro C, tá ligado? Você não pode Perfeito. pegar, por exemplo, o D, tá ligado? Você tá Exato. indo A, B, C, D. Então você não pode pegar A, B, D, C, tá ligado? Você tem que seguir a linha que você tá seguindo, senão vai dar errado, tá ligado? Exato. Perfeito. Bem lembrado. Cara, você pode começar da onde você quiser. Comece da onde você quiser. Contando que você siga exatamente essa linearidade. Eu sempre gosto de começar pelo A, sabe? Começo pelo A justamente para evitar conflito. A, B, C, D. Mas se você quisesse começar pelo C, você iria como? C, D, A, B. Ou C, B, A, D. Pode falar, Clemente. Ivo, esse determinante não fica em módulo, não? Fica assim, fica assim. Mas é Ah, porque então. vai dar zero aqui de todo jeito, tá ligado? Ia dar ruim. Ah, tá. Por causa dos números. Mas é isso mesmo. Ficar em Beleza. módulo. Fica em módulo para evitar número negativo. Que às vezes dá, sei lá. Vamos supor que isso aqui tudo desse menos 25. Isso aqui fica em módulo. Então ficaria 25. Então a área seria quanto? 25 sobre 2, 12,5. Tá? Mas só um exemplo. A, a ideia é essa. Beleza? A ideia é essa. Vai pegando os vértices, sempre em linearidade. A, B, C, D. E joga na determinante e não esquece do meio, pelo amor de Deus. Isso aqui para qualquer polígono, triângulo, quadrilátero, pentágono, qualquer um. Você pode usar essa fórmula aqui. Show de bola? Vamos para mais uma. A inclinação da reta que passa pelos pontos 0 e 2 e B, 2 e 0. Então, pessoal, ele quer a inclinação da reta. Ele quer o A. Ele quer a tangente do ângulo. Tanto faz. Ele quer a inclinação, ele quer a declividade.
beleza? E ele fala a inclinação de uma reta, tá? Uma reta que passa pelos pontos 0 e 2 e 2 e 0. Então essa reta aqui passa pelos pontos 0 e 2 e 2 e 0. Beleza, eu tenho 2 pontos dessa reta. Se eu tenho 2 pontos, com 2 pontos já consigo formar a fórmula dela. Inclusive, essa dica aqui foi muito boa. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas ele me deu a raiz e me deu o termo independente. Então, sai por segmentária. Mas eu vou fazer por tabelinha, pra gente treinar. Ele deu 2 pontos. Com 2 pontos a gente consegue formar a fórmula, né? Como é que a gente faria a fórmula? XY, né? A gente sempre generaliza para fazer a fórmula. 0 e 2, 2 e 0, xy igual a 0, né? Porque se trata de uma reta. Se é uma reta, pontos colineares. Se são pontos colineares, não forma área igual a 0. Perfeito. X vezes 2, 2x. 0 vezes 0, 0. 2 vezes y, 2y. X vezes 0, 0. 2 vezes 2, 2. 4. Vem pra cá, menos 4. 0 vezes y, 0. Então, tudo isso aqui igual a 0. Então, beleza. Vou isolar o y, né? Não, nem precisa. Eu já tenho a minha própria resp, né? Não, preciso demais. Porque ele quer saber a inclinação da reta. Então, eu preciso transformar isso aqui em uma função realmente, né? Eu preciso isolar o y. Achar a equação simplificada. Toda vez eu esqueço, né? Não é reduzida, né? Então, passar para o outro lado, ó, 2y igual a menos 2x mais 4. O y está multiplicando, vou passar dividindo. Y vai ser menos 2x mais 4, tudo isso dividido por 2. Lembrem que esse 2 que está dividindo, eu posso separar, tá? Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever menos 2x sobre 2 mais 4 sobre 2. Que vai dar menos x mais 2. Quem é o meu coeficiente angular aqui? Menos 1, né? Menos x é porque o menos 1 multiplica. Então, a minha inclinação, a minha declividade, minha taxa de variação, a minha tangente do ângulo é menos 1. Certo? De boa? Excelente, né? Show. Vou fazer uns breves comentários de uma coisa que eu não peguei questão disso, mas que eu gostaria de falar, que é o posicionamento entre duas retas. Posicionamento entre duas retas. Gente, retas podem ser paralelas ou podem ser concorrentes. Se forem paralelas, elas podem ser paralelas coincidentes, né? Coincidentes, perdão. Coincidentes. Pode ser coincidentes ou podem ser distintas. Se for concorrente, pode ser concorrente perpendicular, né? Perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Ou pode ser oblíqua. Então, por exemplo, primeiras paralelas. Se eu colocar assim, duas retas assim, eu afirmo para você que elas são paralelas distintas. O que é que você sabe delas? Que o M é igual, com certeza. O M é igual. E quem é o M?
a taxa de variação, o A. Vê só. Eu também posso escrever a função assim, ó, y igual a... Eu acho que ele não colocou a x, né? Eu acho que ele colocou mx, né? mx mais p, né? Acho que ele colocou assim. Devinho. Enfim, quem é esse m? A taxa de variação. Por que que eu posso afirmar que quando são paralelas distintas, elas possuem a mesma taxa de variação? Porque se elas tivessem taxas de variações diferentes, uma hora elas iam se tocar. Uma hora elas iam se tocar. Porque se ela fosse um pouquinho mais inclinada, lembrem que retas são infinitas. Ou seja, não acaba aqui, ó. Isso aqui, essa representação que a gente faz aqui é totalmente simbólica, mas as retas continuam. Uma hora elas iam se encontrar. Então, por isso que eu posso afirmar que quando são retas paralelas até, no geral, pode ser até coincidentes ou distintas, elas possuem a mesma taxa de variação. Elas não podem variar de maneira diferente. Elas precisam variar da mesma forma, porque se elas variassem de formas diferentes, elas iriam se tocar. Em um único plano, retas ou são paralelas ou são concorrentes. Não existe outra forma. Por exemplo, isso aqui é o quê? Retas paralelas ou concorrentes? Concorrentes. Por quê? Uma hora elas iam se tocar aqui, ó. Ela ia continuar e ia se tocar. Isso aqui são retas paralelas ou concorrentes? Paralelas, né? Ia continuar, elas nunca iam se tocar. Elas possuem o mesmo coeficiente angular. E aqui? Concorrentes, elas iam se tocar. Não existe outra forma. Não existe outra organização. Ou é paralela ou é concorrente. Certo? Agora, elas são paralelas distintas aqui. Paralelas distintas. Elas possuem o mesmo coeficiente angular, porém possuem o P diferente. E realmente, né? Elas tocam o eixo Y, a ordenada, em cantos diferentes. Em imagens diferentes. Certo? E isso é a única coisa que diferenciam elas. Isso aqui são retas distintas. Retas paralelas distintas. Agora, se fosse retas paralelas coincidentes, o que eu posso falar disso? Elas possuem o mesmo m, a mesma taxa de variação, e possuem o mesmo p. É como se eu tivesse uma reta dentro da própria reta. É porque aquela reta, as duas retas, são a mesma coisa, só estão escritas de maneiras diferentes. Então, elas possuem o mesmo p, elas possuem o mesmo m, é a mesma função, tá? É a mesma função. Por isso eu posso representar apenas como uma reta, tá? Agora, eu tenho as perpendiculares e as oblíquas, tá? As concorrentes. Seguinte, eu tenho as concorrentes concorrentes perpendiculares, formando 90 graus. Tá, apresentar assim, ó. Sei lá, botar um bagulho assim. Aí elas estão formando 90 graus. O que eu posso afirmar? Aqui, eu poderia falar a tangente entre elas, se forem iguais. E não vale a pena, não vale a pena falar isso aqui. Não vale a pena. Enfim, o que vale a pena eu falar é que, por ser concorrente, presta atenção no que eu vou falar aqui. Por serem concorrentes, elas possuem obrigatoriamente coeficiente angular diferente. Se elas tivessem coeficiente angular igual, seria paralela. E tudo que não é paralela é concorrente em um plano. Ou seja, qualquer concorrente, seja perpendicular ou oblíqua, tem m's, tangentes, taxa de variação, declividade e inclinação diferentes. Tá? Agora a gente tem um viés. Para ser perpendicular, nesse caso, o m de uma, que eu vou colocar o m de uma, ela precisa ser igual ao oposto do inverso da outra. Se ela for igual ao oposto do inverso do m da outra, ela vai ser uma concorrente perpendicular. E o que é esse m?
taxa de variação, declividade ou a própria tangente. Eu não vou adentrar nisso aqui. Não vale a pena eu adentrar nisso, acredito. Mas eu quero que vocês saibam. Para ser concorrente e perpendicular, a taxa de variação de uma precisa ser o oposto do inverso da outra. Para ser perpendicular. E para ser oblíqua, é só ser diferente. Sei lá, colocar assim, ó. Retas paralelas, ou melhor, retas concorrentes, porém oblíquas. O M de uma precisa ser diferente do inverso do oposto da outra. Show? Deu pra entender? Acho que deu pra pegar também, né? Isso aí, acho que ficou bacana. Beleza. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguma observação? Acho que ficou assim, né? Pelo que a gente fez as questões, acho que a gente conseguiu relembrar bastante coisa, na verdade. Relembrou muita coisa, né? Deixa eu ver se ficou faltando alguma fórmula, algum tipo de questão. A gente falou de segmentária, equação geral, simplificada, né? É isso. Alguém tem alguma obs pra fazer? Obs? Ah, sim, sim. Eu ia falar dos triângulos, né? Deixa eu falar aqui um pouquinho dos triângulos. Importante, né? Eu vou falar aqui da mediana, né? Bissetriz. Enfim, não sou o melhor dos desenhos, mas acho que dá pra desenrolar aqui. Seguinte, Seviana. O que é Seviana? O que é uma Seviana? Gente, uma Seviana é todo segmento de reta que parte de um vértice ao lado oposto. A um lado oposto. Exemplo, um triângulo, vértice A, lado oposto X. Isso aqui é uma Seviana. Isso aqui é uma Seviana. Isso aqui é uma Seviana. A mediana é um tipo de Seviana, que eu acho que eu até comentei durante a aula. Mas é um tipo de Seviana que parte de um vértice e chega ao ponto médio do lado oposto. Ou seja, ela ia chegar aqui no x sobre 2. Exatamente no ponto x sobre 2. Certo? Seviana é um segmento de reta que parte do vértice até o lado oposto. Qualquer ponto do lado oposto. Tá? Mediana. Deixa eu deixar aqui, né? Mediana é um tipo de Seviana que sai do vértice A, e chega exatamente no ponto médio do lado oposto. E uma observação: em um triângulo, em um triângulo, qualquer triângulo, A, B, C, eu posso traçar a mediana de cada vértice. Mediana, chegou no ponto médio. Mediana, chegou no ponto médio. Mediana, chegou no ponto médio. E esse encontro das medianas a gente chama de baricentro, tá? A gente chama aqui de baricentro ou ponto G, tá? É o centro de gravidade do triângulo, certo? E o baricentro, ele divide a mediana na escala de 1 para 2, tá? Então aqui é como se valesse 1, ó. Aí é como se daqui pra cá valesse 1 e aqui valesse 2, tá? No sentido lá do vértice, né? Certo? Isso aqui é o baricentro, né? Encontro das medianas. Eu também tenho bissetriz. Bissetriz interna. Nem vou falar da bissetriz externa, tá? Nem eu entendi direito. Seguinte. A, B e C.
Bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, eu vou fazer assim, ó. Dividir o ângulo aqui ao meio. E vai descendo. Calma aí. E desce. Dividir o ângulo ao meio. E desce. Dividir o ângulo ao meio. E desce. Meu Deus. Vou ficar assim mesmo. Finjam que isso aqui foi um encontro. E isso aqui é brutal. Isso aqui é importante. Isso aqui a gente chama de incentro. Esse encontro das bissetrizes internas de um triângulo a gente chama de incentro. Esse incentro, ele é centro de uma circunferência inscrita nesse triângulo. Ou seja, ele é centro de uma circunferência inscrita nesse triângulo que toca os lados. Toca os lados desse triângulo. Tangencia os lados desse triângulo, tá? E a distância, por exemplo, ó, daqui pra cá é a mesma que daqui pra cá, que daqui pra cá, que daqui pra cá. Porque é raio, né? Então, circunferência é a mesma distância. Perfeito? Bissetriz. Alturas, né? Não posso falar das alturas. Meu Deus, vai ser horrível falar das alturas, viu? Vê só. Colocar um triângulo. Colocar assim mais pra cá. E cada vértice, pessoal, eu posso traçar uma altura. Cada vértice, cada base, eu posso tracejar sua altura, tá? Sua determinada altura. Então, por exemplo, a altura do ponto A sempre forma 90 graus, tá? A altura sempre forma 90 graus. Então, daqui do ponto A para baixo, se formasse 90. Daqui do C, ia formar 90 mais ou menos aqui, tá? Ó. Ia formar 90 graus por aqui. 90 graus. E B ia formar 90 graus por aqui. Mais ou menos, tá? É muito ruim desenhar assim dessa forma. E o top é que esses encontros, ó, tá vendo o pezinho das alturas? Esse pezinho das alturas forma um triângulo, rapaz. Forma um triângulo. E o encontro é porque finge que o encontro esteja aqui. Era pro encontro das alturas estar ali. Porque esse encontro das alturas formaria o ortocentro. Esse ortocentro seria centro de uma circunferência inscrita no triângulozinho menor. Eu vou repetir isso aqui, para não ficar confuso. Mas é o seguinte, vê só, presta atenção. Eu tenho um triângulo maior, vértice ABC. Em cada vértice, eu tracei a sua altura relativa. A altura relativa a B, a B e a C. O encontro dessas alturas, que deveria estar aqui, mas que por causa do meu desenho, né, as proporções não são ideais, era para estar aqui nesse ponto. Esse ponto é centro de um triângulo. E esse triângulo é formado pelos pés das alturas. Então, o pé da altura 1, o pé da altura 2, o pé da altura 3. Eu apenas tracejei. Daqui para cá, ó, eu formei um triângulo. Pé de uma altura, pé de outra altura, pé de outra altura. E o encontro das alturas, que a gente chama de ortocentro, ele é centro de uma circunferência inscrita no triângulo menor. E a gente vai chamar esse triângulo de triângulo órtico. Beleza? Triângulo órtico. A gente também tem mediatriz, né? Mediatriz, que é quando a gente tem... É porque... Não, na verdade, mediatriz é muito importante, né? Na verdade, não posso deixar de falar de mediatriz. Mediatriz. Mediatriz é uma das mais brutais, né? Porque
Ela é equidista dos vértices. Não posso deixar de falar dela. Então, por exemplo, aqui, ó. Triângulo ABC, tá? A, B, C. O que é a mediatriz? É uma reta que ela é perpendicular a um segmento de reta e ela chega sempre no ponto médio do outro lado. Então, por exemplo, aqui chegou no ponto médio, ó, do outro lado. É um segmento de reta que chegou no ponto médio. Ó. Passam aqui, ó, vai chegar no outro ponto médio do outro lado. E eu preciso chegar também no outro ponto médio. Que no caso vai ser esse aqui. Eu juro que eu estou tentando me esforçar para fazer o meu máximo, mas é muito difícil desenhar isso. Enfim, o encontro deles foi aqui, mais ou menos. Isso aqui não vai dar certo não, viu? Isso aqui não vai dar certo não. A proporção não tá legal, mas a mediatriz é um segmento de reta que sempre vai passar no ponto médio de um lado. Eu posso formar 3 mediatrizes no triângulo. E esse ponto aqui, ele é centro de uma circunferência circunscrita do triângulo. Então, vai passar uma circunferência aqui circunscrita. E o encontro das mediatrizes do triângulo vai ser centro dessa circunferência. Então, daqui pra cá é igual, daqui pra cá é igual, melhor. Daqui pra cá é igual, daqui pra cá é igual. Então, o ponto da mediatriz, o encontro das mediatrizes, que a gente chama de circuncentro, porque ele é centro de uma circunferência circunscrita, ela vai equidistar dos vértices do triângulo. Ela equidista dos vértices do triângulo. De novo, o encontro das mediatrizes é chamado de circuncentro, centro de uma circunferência circunscrita do triângulo. E esse ponto, esse centro, ele equidista dos vértices desse triângulo. O Enem gosta de cobrar isso, porque ele fala assim, sei lá, um triângulo assim, aí ele passa aqui as mediatrizes, por exemplo, tá? Melhor. 1, 2 e 3. Aí ele fala, sei lá, que ele vai para um posto de saúde, o posto tá aqui, aí a casa dele tá aqui e, sei lá, o ônibus tá aqui. Aí ele quer saber o que é que ele precisa fazer para que ele fique a uma mesma distância da casa dele, do posto e do ônibus. O que é que ele precisava fazer? Circuncentro. Circuncentro. O encontro das mediatrizes. Poderia estar lá na alternativa A. Encontro das mediatrizes, o qual formará o circuncentro, pois é centro de uma circunferência circunscrita do triângulo, que equidista dos vértices do triângulo. Brutal demais. É exatamente isso. Acho que é isso. Alguém tem alguma coisa a dizer? Alguma obs? Distância ponto. Mano, real, não falei disso, né? Real, não falei disso. Mas é o seguinte, vou colocar aqui, ó. Colocar uma reta. Vou colocar um ponto. A distância do ponto para a reta, eu vou chamar de D. Como é que eu faço para calcular essa distância? Essa distância D vai ser a fórmula geral. Fórmula geral. XA, né não? Mais BY. BY é XA? Acho que é XA, né? A gente coloca XA. Davidson coloca XA. É XA, né? Não, na verdade é AX. É AX que ele bota? Deixa eu ver. AX, perfeito, né? AX, BY, AX
ax by mais c. Equação geral. Dividido por raiz de. Raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, por exemplo, ele vai te falar que o ponto, esse ponto aqui, ele tem coordenadas 2 e 1, tá? Tem coordenadas 2 e 1. Aí ele vai te falar também que a reta tem essa característica aqui, ó. 2x mais 2x mais 3y mais 4, tá? Quer dizer, igual a zero, né? 2x mais 3y mais 4. Ele fala que essa é a equação, tá? Ele vai te dar uma equação com certeza, uma reta, uma fórmula, e vai te dar o ponto. Como é que tu vai calcular a distância? A distância vai ser ax, mas é o a da própria fórmula, o 2, vezes o x, mas é x do ponto. Quem é o ponto? 2. Lembrando, é o a da própria forma da reta e o 2 do ponto, o x do ponto, tá? Mais o b, que é o 3, vezes o y do ponto, que é 1. Mais c, quem é c? 4. Dividido por raiz quadrada de a ao quadrado. Quem é a ao quadrado? 2 ao quadrado mais b ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Resolve isso aqui. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Mais 4 vai dar 8, 11, né? 11 sobre 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 13, raiz de 13, né? Isso aí seria a resposta. Deu pra entender? Essa seria a distância. Sempre coloca a fórmula geral em cima. Divide sobre a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. E lembra que esse x sempre vai ser em relação ao ponto. Esse x e o y vai ser em relação ao ponto. Tu coloca a fórmula geral em cima, de boa, mas tu substitui pelo x e o y do ponto. Certo? Isso aqui é distância de ponto a reta. Beleza? Precisa racionalizar. Assim, eu acho que na prova não viria assim, tá ligado? Mas é porque eu coloquei só os pontos doidos, só pra exemplificar. Mas se quisesse racionalizar, daria assim, tá? Inclusive, na prova eu acho difícil eles não racionalizarem. Aí tu multiplica aqui, ó, por raiz de 13, multiplica aqui por raiz de 13, né? Vai ficar 13 embaixo e 11 raiz de 3. 11 raiz de isso. Ia dar isso, né? 11 vezes raiz de 13 sobre 13. Balão, né? Acho que foi isso, né? Ei, boy. Isso aqui é muito bonito, velho. Eu acho isso aqui doideira. Essa parte de triângulo. Eu acho massa. Viajo mesmo. Eu acho que é isso, né? Balão. Balão demais. Gravando. Quantos minutos? 1h40. Tá bom, pessoal. Acho que por hoje é só. Tamo junto. Um beijo pra todos vocês. Daqui a pouco a aula vai ser liberada lá no YouTube. E tamo junto. Valeu, valeu. Beijos de luz.